aproveitar a oportunidade aqui que praticamente, né, todos, a maioria aqui, são crentes, né? Eu creio. E a gente vai aproveitar a oportunidade para falarmos algumas coisas a respeito do nosso propósito, né? Propósito maior, o nosso chamado. Porque, como nós acabamos de cantar, o Rei está voltando. Nós estamos vivendo os últimos dias e a gente não pode, vou usar até um termo popular, dar bobeira. Não é verdade? Temos um propósito maior. Eu creio que cada um de nós fomos chamados para cumprir um propósito. Amém? Todos foram chamados. E independente das atividades que a gente vê no corpo de Cristo, tanto aqui dentro como fora também, porque eu creio que o chamado não só envolve dentro da igreja, mas fora também. Amém? Eu louvo a Deus, a pessoa que foi chamado para criar esse rebaixamento, esse tipo de material aqui. Amém, irmãos? Deus deu sabedoria para a pessoa criar isso. E, de certa forma, nos alcançou. Não é verdade? A cadeira que você está sentado aí, as pessoas que tiveram sabedoria e criaram tantas coisas para nos abençoar, tudo isso faz parte do script de Deus. Amém? Não é para a gente apenas, quando se pensa em chamado, pensar no ambiente igreja. Mas eu vejo também como oportuno, quando estamos numa base como essa, eu considero isso aqui uma base, onde nós somos edificados e crescemos, a gente também enxergar com bons olhos esse ambiente aqui. Não é verdade? Um ambiente pelo qual eu sou alcançado, fui alcançado com a palavra. Talvez você chegou até aqui porque você participou de uma reunião, não sei se foi aqui ou qualquer outro lugar, onde você ouviu uma palavra, onde Deus usou uma pessoa para falar verdades para a sua vida, e hoje você está aqui transformado, a sua vida não é mais a mesma, não é verdade? Então, envolve gratidão também, não é isso? Agora, quando a gente fala de chamado, eu sei que muita gente, como também já aconteceu comigo, vem aquela pergunta assim na cabeça: como chamado, né? Como chamado? O que Deus me chamou para fazer, né? Eu já passei por isso. E eu sei que algumas pessoas até que conseguiram identificar o seu chamado, em determinado momento, mesmo a gente entendendo que não é muito correto isso, às vezes bate uma dúvida. E é muito comum acontecer isso no momento de insegurança, no momento em que, às vezes, as coisas não caminham da forma que você gostaria, e pergunta assim: será que realmente eu fui chamado para fazer isso? Né? Já aconteceu com você? Levanta a mão aí, vamos lá, vamos ver. A maioria, né? Mas eu tenho uma notícia boa para você. Não se preocupe com o teu chamado, o que você foi chamado para fazer. Eu já começo a indicar 2 livros que vão ajudar também a pelo menos você começar a fazer alguma coisa. São 2 livros aqui, ó, Qualificados. Eu creio que nós temos mais além desse que vou indicar também na livraria. Qualificados, servindo a Deus com integridade e terminando a sua carreira com honra. Por que terminar? Que tem gente que começa e não termina. Para no meio do caminho. Então isso aqui vai te ajudar. E um outro livro, O Fim da Igreja Espectadora. Aquela igreja que só está para consumir. Não está para servir. Eu estou aqui para ficar sentado, não quero me envolver com nada, porque a igreja é muito problema, muito trabalho, quero ficar sentado. Está errado. Está errado. Você vai entender aqui, a gente vai entrar em alguns pormenores aqui, que você vai entender exatamente o porquê você não deve pensar assim. Porque fazer parte disso, irmãos, é gratificante. Eu posso responder para você, às vezes a gente ouve perguntas como essa. Na igreja trabalha muito? Trabalha. E é assim mesmo. Tem muito trabalho. Amém? E eu creio que à medida que a igreja ela vai crescendo, a tendência é isso estar mais estratificado.
ou aliviado para muita gente. Mas a nossa intenção é que a igreja ela cresça com essa mentalidade, com essa visão, onde ele não tem que estar num ambiente como esse, fazendo parte de uma comunidade que prega a palavra, apenas como um espectador. Então, eu quero incentivar você a ler esse livro aqui. Amém? Só procurar quem de direito, a Flávia, não é isso, Flávia? Você procura a Flávia lá, tem uns descontos lá direitinho, e eu creio que você vai ser muito edificado. Mas eu posso te ajudar, você que ainda fica naquela insegurança, né? Qual é o meu chamado, qual é o meu chamado? O primeiro ponto que eu já revelei para você, não fique preocupado com o seu chamado. Talvez isso aí possa te prejudicar um pouquinho. E nem espere vir um anjo com a espada de fogo, embanhar, colocar sobre a sua cabeça o teu chamado. Não, irmão, ou você sonhar, ou você sentir um arrepio, ou a vovó falar, ou o pastor falar. Não, irmão, não se preocupa com isso. Pode acontecer, irmãos, de você receber uma palavra, o Espírito Santo comunicar algo para você, é possível. Mas eu costumo entender que, primeiramente, eu creio que é a parte mais importante, para você começar bem, né, entrar no fluxo correto, é você entender que existe um propósito maior. Eu, como igreja, você, como parte do corpo de Cristo, precisamos entender que tem um propósito maior. Qual é o propósito, irmãos? Levar as vidas à eternidade. Estamos caminhando para isso. Você está comigo? Então, essa palavra nos alcançou. Glória a Deus, aleluia. Chegamos até aqui. Só que, irmãos, precisamos também alcançar outras pessoas. E há eu vou usar até um termo até natural, há uma máquina sendo trabalhada, há uma engrenagem em funcionamento que vai colaborar para que lá no final o alvo seja acertado, o propósito seja cumprido, porque a própria palavra propósito é cumprir o objetivo, é acertar o alvo. O nosso alvo é Cristo. Porque, irmãos, todos nós faremos uma viagem. O arrebatamento é como se fosse uma viagem. Nós embarcamos nisso. Agora, a nossa visão aqui é convidar mais gente para embarcar nessa viagem. Amém? E eu creio que o Senhor levantou cada pessoa, cada parte que vai contribuir para que essa missão ela seja cumprida. Então, toda parte, toda peça desse conjunto de engrenagens são importantes. Então, você é importante. Você que faz parte do corpo é importante. Você está comigo? Então, primeiramente, o propósito. Agora, o segundo conselho, qual é a forma, né? Qual o caminho que eu preciso estar para, de fato, saber o meu chamado? E irmãos, eu não vou mentir para você, não. Eu creio que eu tenho base para isso. Possa ser que você vai trabalhar num chamado, servir o corpo de Cristo, e vai ser arrebatado até sem saber qual é o teu chamado. Mas que pelo menos você esteja dentro de um fluxo. Você está comigo, irmãos? Mas assim, pelo fato de eu ter um chamado e conhecer um propósito, eu preciso, na segunda parte desse processo, me envolver. É servir o corpo de Cristo. E eu gosto muito de usar, em vez de falar assim, segundo ponto é fazendo alguma coisa no reino, fazer qualquer coisa. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas eu prefiro estar usando a seguinte narrativa: servir aonde quer que Deus precise de mim. Servir aonde Deus precisa. Porque aonde estiver precisando, porque pode, dentro dessa conjuntura, pode pensar assim, está precisando, estou lá. Tadinho. Está fazendo falta. Agora, a melhor posição é assim, quando aonde Deus quer, eu vou estar.
E, ao mesmo tempo, crer na graça. Lembra que nós estamos falando de graça aqui? Irmãos, eu creio que Deus comunicou algo no meu coração, que eu estava pensando assim, eu tenho que falar mais de graça. Aí teve um irmão que me cercou ali fora, pastor, o senhor tem que falar mais de graça. Para por aí não. Aí eu parei assim e falei, rapaz, Deus teve que usar o irmão para me convencer. Eu fiquei triste naquele dia. Eu falei assim, Jesus estava falando comigo, eu falei assim, não, vai ser muita coisa. Aí ali fora, pastor, aí veio assim, pastor, o senhor tem que falar mais de graça. Amém. Porque eu sei, irmãos, que esse poder sobrenatural vai apagar todas essas baboseiras que às vezes a gente entra. Primeiro, saber que existe um propósito maior. Segundo, servir aonde Deus quer. E talvez seja uma área que você não é o teu chamado ainda, mas, irmãos, eu estou servindo ao Senhor. A gente está para realizar aqui a reunião de trabalhadores da igreja. Aqui praticamente tem mais trabalhador do que membro. Graças a Deus por isso. E a minha intenção aqui é que 100% da igreja trabalhe. Porque tem muita coisa para fazer, irmãos. Tem projetos de Deus, não é meu, de Deus para acontecer. E eu sei que vai ter gente que não vai envolver operacionalmente, mas vai poder também servir financeiramente. Por que não? Faz parte. Lá em Romanos fala também que contribuição também é um chamado. Tem gente que não tem condições de servir fisicamente, trabalhar no operacional, mas pode servir em outras áreas, tantas outras áreas, irmãos, que você pode servir o corpo. Agora, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não desista de cumprir o propósito maior, independente de onde você esteja. Amém, irmãos? Você está comigo? Diga assim, eu vou servir. Eu sei que você já está servindo, né? Mas vamos botar assim para falar todo mundo uma linguagem só. Vou servir aonde Deus precisar. Amém? Não é meramente onde está precisando. Ah, tadinho, está sozinho, né? Eu vou ajudar. Por que você está ali? Não, porque não tinha ninguém. Talvez no primeiro momento a gente até vê com bons olhos a iniciativa. Mas não pode se esquecer de que é para um propósito maior. Amém, irmãos? Aleluia! Agora, precisamos ter um cuidado se realmente eu quero cumprir o chamado até o fim. Há cuidados. E a gente pode enxergar isso nos evangelhos. A gente vai ver aqui exemplos em que serve para a nossa vida hoje. Eu creio que com esse entendimento vai nos ajudar até chegar até o final. Abra, por favor, a sua Bíblia, ou ligue, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Olha só que interessante essa passagem aqui. Quantos aqui quer cumprir o chamado até o final? Diga amém. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57, diz assim: Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu o seguirei aonde quer que vá. Que bacana, né, gente? Eu creio que essa pessoa aqui estava bem empolgado, né? Talvez esteja vendo a própria obra acontecendo de Jesus, os discípulos acompanhando, né, o próprio Jesus e vendo a dimensão do próprio projeto, as expectativas que às vezes pode levantar quando a gente está envolvido com a obra de Deus. A nossa vida também hoje acontece isso. Não é verdade? Onde talvez eu e você somos chamados para fazer algo no reino, não tem nenhum problema nisso, e a gente às vezes cria uma certa expectativa para um projeto ou a área que eu fui. Ajuda a mamãe ali, tá, gente? Dá uma ajuda para a mamãe ali, tá? Criança é assim mesmo.
E talvez a gente crie uma expectativa para algum projeto. Agora a gente precisa tomar muito cuidado. Agora, você sabia que Jesus é um especialista em ver o coração humano? Ele é especialista. Não pense, talvez você falando para mim ou para qualquer outra pessoa, consiga passar desapercebido. Ou aquilo, de repente, criar uma certa expectativa para a pessoa que está ouvindo. Mas, para Deus, não. Você está comigo? Aí, quando você acompanha o texto, você percebe aqui que Jesus viu algo que ele não conseguiria cumprir o chamado dele. Porque ele fala assim, ó: eu seguirei onde quer que eu vá. Só que Jesus viu algo. No texto seguinte, você vai perceber que Jesus viu algo no coração dele que estava claro para Cristo, que ele não conseguiria cumprir o propósito até o final. Olha só, o versículo 58. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Aí você olha assim, ó, por que Jesus está falando um negócio desse? Será que ele está falando de outro assunto? Será que Jesus está entrando numa paranoia? E aí você percebe aqui que possivelmente aquele homem possuía bens, ok? Alguma coisa que de repente ele conseguia ver como criou uma expectativa no lugar errado. Jesus possivelmente viu que a motivação não estava alinhado justamente para que aquele propósito, aquele chamado que ele vai cumprir, ele chegasse até o final, né? Jesus acertou por inteiro o que era a prioridade para ele. Por mais que ele não tivesse falado isso, porque o que ele declarou ali, o que ele falou, às vezes até no nosso meio a gente ouve isso, não é verdade? Não, pastor, estou aí para pau para toda a obra. Não, estou aí para servir. Não é verdade? Não, pastor, pode contar comigo. Não acontece isso, irmãos. A gente, ao longo da caminhada, eu não tenho um ano, alguns meses, não subestimando o tempo que você tem de igreja. Mas já ouvi tanto isso, irmãos, que eu já cheguei num nível onde eu falo assim, Senhor, que aquilo que ele está falando, realmente, ele consiga servir ao corpo e não parar no meio do caminho e até o final. Diga para o seu irmão, Deus quer que você cumpra até o final. Não é no meio do caminho. É chegar do outro lado e você usar o mesmo argumento que o apóstolo Paulo. Completei a carreira, guardei a fé. Amém, irmãos? Agora, com certeza ali a gente consegue perceber no texto que a priori era uma outra coisa. Existia uma motivação errada. E tanto eu posso perceber, irmãos, onde não só tinha aquele homem, mas mais pessoas, como era comum, Jesus ser rodeado com a multidão. E aí, eu acredito que na medida em que Jesus, porque você vai perceber aqui, a gente vai continuar lendo, até o versículo 60, o capítulo seguinte, você vai perceber que ele vai falando, e aí depois ele dá uma resposta, depois fala uma outra coisa e vai dando a resposta, que você não vai perceber que ele não está aprovando. E eu creio, irmãos, que tinha mais pessoas ali, e na medida que Jesus ia falando, talvez além daquele rapaz, das pessoas que ele diretamente falava, algumas pessoas também ouvindo aquilo, opa, vou sair novo, vou ter que deixar isso, opa, não faz parte, não tem nada a ver comigo, e tem que ser isso, e é muita responsabilidade, e é muita coisa, eu tenho coisa para resolver, eu tenho que fazer isso, aí pensa assim, não, eu tenho prioridades e prioridades e prioridades. Agora, nós que amamos ao Senhor, amamos esse projeto, a gente precisa saber
que tudo isso, irmãos, é responsabilidade. Você está comigo? E eu posso imaginar aqui, né, depois que Jesus citou aqui o versículo 58, as raposas têm tocas, onde mora as aves e tem ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Ou seja, aquela busca de segurança, encontrar segurança num projeto como esse, ou colocar, às vezes, aquilo que, de repente, eu coloco como prioridade, servir ao Senhor, e achar que aquilo ali vai te causar algum dano, algum prejuízo, não vai dar certo. Deus, Ele não quer, irmãos, que você sofra dano. O desejo do Senhor é que você viva bem em todas as áreas. Servir ao Senhor não é prejuízo. Amém, irmãos? Aleluia! Aí ele continua a falar aqui no versículo seguinte, versículo 59, eu estou lendo Lucas capítulo 9, tá? Agora no versículo seguinte, versículo 59, ele diz assim, né? E a outra pessoa ele disse, siga-me. O homem, porém, respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Irmãos, se fosse um homem qualquer, citando isso aqui, imediatamente você ia pensar, rapaz, que insensibilidade. Que dureza. Não é verdade? Mas como foi Jesus, está tudo certo. E eu sei que uma boa parte, quando lê isso aqui, até passa batido. Mas Jesus estava chamando a atenção aqui. Aí você poderia pensar, poxa, mas Jesus foi um pouco duro, né? Podia ter deixado ele primeiro lá, enterrar lá um parente dele para cumprir a obra. Mas como eu falei no início, Deus ele vê o coração. O problema não é ele ir lá e sepultar um parente. Esse não é um problema. Mas aquilo que Deus vê dentro do coração, possa ser que até mesmo numa atitude que seja lícita, seja uma motivação errada. Às vezes a gente inventa, não vou usar essa palavra inventar, porque você não inventa. Às vezes a gente entra num processo lícito que realmente precisa e coloca isso na frente de um chamado, de um propósito, para que você realmente não faça parte disso. Ou vou colocar essa palavra mesmo, ou inventa situações, ou aproveita uma bagagem de coisas lícitas para não cumprir um propósito, para não entrar no chamado. Então, aqui nesse texto, o problema não é ele sepultar um parente. Foi que, através de uma coisa lícita, Deus ele conseguiu enxergar algo que poderia atrapalhar o cumprimento do chamado dele, ou seja, ir até o final. Então, você vai perceber aqui que é o segundo caso, onde o texto não traz tão claramente, mas provavelmente aqui a pessoa, ouvindo isso, entendeu exatamente, porque Deus, quando ele fala ali, vai direto no coração do homem e fala, não dá para mim. E eu creio que aquela multidão que estava o cercando, começou a diminuir. Alguém ouvindo ele lá, falando para aquele jovem ali a respeito de ele servir ao Senhor, não deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. E pregue a palavra. Alguém ouvindo aquilo ali, opa, é uma responsabilidade. Agora, eu estava pesquisando aqui sobre o contexto dessa passagem. Existia naquele tempo um costume, uma tradição, que quando alguém da família, um pai, a mãe morresse, o filho mais novo, ele tinha a responsabilidade de enterrar aquele parente, o pai ou a mãe. E a herança era distribuída da seguinte forma. O mais novo, que tinha a responsabilidade de enterrar o seu familiar, ele recebia 2 vezes mais a parte que era para ele.
e a partir do segundo em diante receberia uma parte. O que acontece? Que se o mais novo deixasse de sepultar o seu familiar, ele perderia aquela fatia. Ele receberia apenas uma parte, e a parte em dobro passaria para o segundo irmão. É essa a tradição naquela época. Então, provavelmente não, de fato aqui a gente consegue entender que a prioridade daquele homem ali era o dinheiro. E ficou muito claro que a questão financeira seria um problema para ele cumprir o chamado dele. E quanta gente na igreja, quando passa por uma situação financeira, entra em parafuso. É verdade? Porque, irmãos, se envolver quando tudo está bem, quando você está com dinheiro, glória a Deus, aleluia. Mas você está pronto quando, de repente, uma estação que você esteja passando não venha satisfazer tanto assim você, financeiramente? Que você não esteja bem financeiramente? O que você faz? Qual é a sua postura, a sua posição, quando você está passando por uma estação onde você não tem um dinheiro? Quando você está desempregado? Irmãos, a gente tem visto isso acontecer no meio do povo de Deus, irmãos, assustadoramente. Você está comigo? Então Jesus conseguiu ver ali que existia algo que era uma prioridade na vida dele. Dinheiro. Você está entendendo a palavra? Amém, irmãos? Diga assim, a minha prioridade é Cristo. Irmãos, não tem nenhum problema você trabalhar, estudar, ter os seus planejamentos financeiros, ter os seus investimentos. Não tem nenhum problema. Mas, irmãos, cuidado para que a gente não coloque essas coisas na frente de Deus. Amém? Não é para você abandonar seu emprego. É bom a gente citar isso, né? Para as pessoas não irem para o outro extremo. Não é para você abandonar seu emprego. Não é para você parar de fazer os seus negócios. É para você entender que, acima de tudo isso, está o Senhor. E tudo isso aqui, meu irmão, vai passar. Amém. Diga assim, eu tenho um propósito a cumprir. Aleluia. Aleluia. Assim como aconteceu com o anterior, ele não cumpriu. Ou se cumpriu, ou se de repente ficou ali, mas vai ser um problema para ele. Amém. A chave desse texto aqui que nós lemos, né, o versículo 59, fica bem claro para a gente. Deixe-me primeiro. Lembra que ele citou? Deixe-me primeiro. Quem é o primeiro na sua vida? Então, principalmente você que já conseguiu chegar a um nível onde tem conhecimento do seu chamado. Se Deus já comunicou com você, faça, meu irmão. Buscai primeiramente o quê? Buscai primeiramente o quê? E as demais coisas já era. Ah, é? O que são as demais coisas? O que você quer para a sua... Irmãos, o desejo de Deus é que você coma o melhor dessa terra. Amém. Deus, Ele quer que você viva bem. Deus, Ele quer que você avance. Estabeleça as suas prioridades. É isso que nós precisamos fazer, estabelecer as nossas prioridades. Vai ter coisas que eu tenho que administrar isso. E principalmente perceber se tem alguma coisa que está roubando a sua paz. Aquilo que está impedindo de você avançar. E eu sei que o Espírito Santo está pronto para te ajudar. Amém, irmãos?
Você está comigo? Aleluia. Se Deus é quando sobra, se é quando dá, eu não vou concluir o meu chamado. Você está comigo? Deus não está sobrando na sua vida. Deus não é quando dá. Irmãos, eu creio, e eu vou repetir aqui que eu falo sempre, a gente está trabalhando com isso. A gente precisa crer, irmãos, que quando Deus está no circuito, está no projeto, irmãos, vai dar tudo certo. A gente olha assim e pensa assim, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que vai ser a minha realidade, né? Os compromissos que eu tenho, irmãos, vai dar tudo certo. Porque Deus não chama ninguém desocupado. Está ocupado, irmão, você está ocupado. Deus não é irresponsável. Se Ele comunicou algo com você, vai dar certo. Vai dar tudo certo, meu irmão. Ah, será que Deus... Porque às vezes as nossas atitudes parecem que Deus está enganado. Deus não se engana. Eu e você podemos nos enganar, mas Deus não se engana. Porque a primeira pergunta que a gente se faz é assim, né? Rapaz, o que Ele... Será que Deus não está vendo que eu estou ocupado? Será que Deus está vendo que eu estou precisando? Não é assim que às vezes a gente se acha em alguns momentos? Será que Deus está vendo que eu estou passando por essa situação na família? Irmãos, não vamos arquitetar Deus. Deus é Deus. Porque a gente, às vezes, em determinado momento, para falar assim, rapaz, como é que é isso, né? Porque eu creio, irmãos, que quando você sabe que vai fazer, eu acho que é mais perigoso. Quando você chega assim, não, isso aqui está no papo, isso aqui é comigo. Agora, quando você está num ambiente assim, onde você fala assim, caramba, como é que vai ser? Aí você fala assim, eu tenho que olhar para ele vai me dar todas as instruções. Eu vou me encontrar na palavra, eu vou ser direcionado por dentro, e o Senhor vai dando estratégias, e a gente vai avançando. Eu repito, irmãos, quando nós chegamos até aqui, a primeira pergunta que eu fiz, Senhor, por onde começar? Porque a vontade, irmãos, todo mundo tem, não é verdade? Pastor, o senhor teve vontade? Tive, de correr. Irmãos, tive vontade. Mas alguém falou para mim, não, o Senhor vai te ajudar, uma graça. Aí eu falei, graça? O poder sobrenatural vai ajudar. E a gente começou a experimentar, e depois eu vi a graça, eu falei, rapaz, esse negócio funciona. Agora, irmãos, quando a gente começa a colocar durante a caminhada coisas na frente de Deus, e principalmente coisas lícitas que faz parte da sua vida, começa a colocar na frente de Deus, é como se fosse um entulho atrapalhando o avanço, que é o seu avanço, irmão, vai dar ruim. O pastor está te ajudando aqui a você chegar até o final, amém? Você continua me amando? Aleluia. Nada pode vir antes da vontade de Deus, se quisermos descobrir e cumprir o seu plano para as nossas vidas. Aí não parou por aí não. Olha só o versículo 61. Teve um outro camarada aqui, ó. Irmãos, eu vou repetir aqui, imagina o Senhor falando, o pessoal saindo, indo embora, opa, não vai dar para mim não, e aquela multidão reduzindo, e às vezes na igreja acontece isso, quando começa a aparecer, a pessoa, opa, não dá não, e responsabilidade, e tem esse negócio de horário, e tem que avisar, e tem escala, e tem um sábado, um sol desse aqui, poderia estar na praia pegando uma onda. Porque às vezes a gente não mede essas coisas, né? Porque a gente, eu estou aqui, eis-me aqui, pode contar comigo. Amém, irmão, venha. Porque nem sempre o Espírito Santo vai revelar o seu coração, nem sempre. Irmão, venha. E às vezes revela, e o pastor às vezes insiste em fazer isso, vai dar ruim. Porque esse negócio de ficar envolvendo porque está precisando é um problema sério. Por isso que a gente tem que voltar ao princípio, onde os apóstolos, quando
houve uma necessidade de alguém para trabalhar, para socorrer as velhinhas viúvas, as mulheres viúvas, precisou orar e jejuar para isso. E tinha todas as características para servir no social. Não é pregar não, hein? De repente você acha que servir no social é pouca coisa. Para servir no social. Orou, jejuou, separou as pessoas segundo as características apresentadas, boa reputação, cheio do Espírito Santo. O povo trouxe os nomes. Diga para o seu irmão, as pessoas estão te vendo. Olha lá. Você é cheio do Espírito Santo? Você tem testemunho com as pessoas lá fora? Tem boa reputação? Tem gente vendo. Porque os seus nomes serão trazidos para o pastor. E a gente tem que voltar, Valzinho, que os ministros estão aqui, André, Kátia, voltar para a palavra. Cadê os nomes? Fulano, ciclano. Vamos fazer um jejum, vamos orar, para ver se é isso mesmo. Se nós fizéssemos isso, de repente, impediria muita coisa, né? Evitaria muita coisa. Não é só no... Pode contar comigo, pastor! Um sol desse, cara, 40 graus, reunião 15 horas. Esse líder está endemoniado. Ah, não vou não. Ah. Aí tem a festinha. É ou não é, gente? Vocês estão rindo porque sabem que é verdade, né? Aí tem a festinha. Tem almoço na casa da vovó. Aí você tem que estar aqui. Aí você esquece que você... Aí a gente tem que fazer um retrospecto. Lembrar do que você falou. Não, pode contar comigo. Só que você está falando para ele, que é o dono disso. É sério? Amém, irmãos? Isso tudo conta quando nós passarmos por um julgamento no tribunal de Cristo. Esse é outro assunto. Amém, irmãos? Procura aquele texto para mim antes de a gente fazer. Vê para mim esse texto aí. Aquele que medir antes, primeiro, a obra, para depois executar. Lembra desse texto? Lembrou? Para planejar a construção antes. Isso, vê aí. Fugiu aqui a referência. Lembra desse texto? Procura para mim e depois me dá a referência aqui para eu avançar. Você está entendendo a palavra, irmãos? Ah, aqui, ó, ainda tem outro camarada aqui, ó. Ó, versículo 61. Outra ainda disse: Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse: quem põe a sua mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Rapaz, o que tem a mesma coisa com a outra? Ele vai lá só despedir da família, meu Deus do céu. Qual o problema? Agora, será que problema... O que a gente pode aprender com isso? Será que problema de relacionamento é uma área que você tem dificuldade de cumprir o seu chamado? Ah, eu não posso por causa da minha filha, eu não posso por causa do meu filho, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa da Doquinha, que é um calo no meu pé. Lucas 14, 26. Abra sua Bíblia aí, por favor. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Olha só que bênção, queridos. Abriu a sua Bíblia aí? Abriu a sua Bíblia aí? 14, 26. Quem achou, diga amém. Eu não vou dizer amém, que eu não achei ainda. Espera aí. 14, 26. Ah! Aqui, ó.
A versão transformadora. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser. Está claro para você, meu irmão? É, isso mesmo. Continua, né? Olha lá, vamos lá. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. A cruz é negócio sério, né, irmãos? Não é bolsinha de Guanabara, não. É negócio sério. Por que eu falei isso, né? É porque a bolsa de Guanabara de compra é bom, né? A cruz é negócio. Continua. Não chegou o texto, não, né? Aqui, ó. Mas o contexto engloba isso, tá? Quem começar a construir uma torre sem antes, porque a gente usa esse texto aqui para falar de obra da igreja, tua casa lá, não é verdade? Pode até usar, mas isso aqui é pura verdade. Como é que você vai construir uma casa sem calcular o que vai gastar? Vai dar ruim. Isso aqui é uma analogia do que é a obra de Deus. Amém. Então, antes de você falar assim, epa, pode contar comigo, calcule. Olha para cá, olha para cá, por favor, olha aqui para cá. Todo mundo aqui acompanhando aqui, que isso aqui está falando com você, viu? Quem começar a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. É uma pergunta, né? Vou repetir. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? A gente precisa calcular. Eu não estou aqui agora criando aqui um monte de gente aqui que vai desistir de fazer a obra do Senhor. Pelo contrário, eu estou ensinando você a não usar somente da boca para fora. A saber que realmente eu não estou escondendo nada. Tem trabalho, vai ter um momento que vai ter que exigir um esforço, vai ter que negar algumas coisas. Dentro daquilo que a gente trabalhou aqui, os textos, né, que foram citados, que tem 3 partes aqui, englobando, né, o que nós citamos. Deixa eu voltar aqui para o... Né, primeiro caso aqui que nós citamos, naquele exemplo. Segurança, né, aquela expectativa de querer alguma coisa, de ficar seguro em alguma coisa. A expectativa é em Deus, a segurança está no Senhor. Ou, de repente, a gente se envolver com a obra na expectativa de que vai ganhar alguma coisa e vai trazer uma certa tranquilidade, pensando no dinheiro, ou um status, né, ou uma visualização, ou uma posição, que talvez, irmãos, você vai cumprir um chamado onde ninguém vai te ver. Onde não vai ter uma curtida. Onde a pessoa vai até o final, irmãos, sem nunca saber o que você fez, só o Senhor. Você está disposto a isso? Porque, irmãos, a gente precisa estar pronto para estar cumprindo um chamado onde você vai ser visualizado, assim como também está pronto para exercer um chamado onde você não vai ser visto, reconhecido, aplaudido ou um tapinha no ombro. É a casca grossa que a gente está criando aqui, irmãos. Não é crente Nutella, não. Diga para o seu irmão, esteja pronto para não receber aplausos. Hoje você está falando assim, é uma bênção. É bom ouvir isso, né, gente? Fala a verdade. Fala a verdade. É ou não é? Um elogio. Todo mundo gosta, coisa do ser humano. Mas quando a gente está focado e o propósito é o foco. Lembra que eu falei aqui que para você caminhar e entrar dentro do seu chamado, é você conhecer o propósito e valorizar o propósito maior, que a eternidade é Cristo. E segundo, é começar fazendo, porque quando você sabe do propósito, da importância, irmãos, você não vai ficar preocupado aonde você vai estar. Porque o seu foco, o seu desejo é que a engrenagem funcione. Não é satisfação sua pessoal de estar. E se você não sabe estar, é contar com a graça. Porque Deus não é maluco. Deus não é irresponsável.
Você continua me amando? É esse versículo mesmo, né? Tem mais alguma coisa? Não, não vou não, senão vai ser outra mensagem. Aleluia. Vamos para o capítulo seguinte. Capítulo 10. Você sabia que, às vezes a pessoa, quando lê a Bíblia, acha que quando vai para outro capítulo, já encerrou o assunto. É outro assunto. Pode acontecer, como também não pode acontecer. Porque essa coisa de especificar os capítulos e versículos é uma coisa bem recente. Estou falando recente, irmãos, que é uma coisa bem próxima. Isso aí, a intenção é mais para ajudar a identificação, a localização de textos que a gente às vezes trabalha. Mas a sequência, a ideia continua no capítulo seguinte. Olha só o capítulo 10, versículo 1. Presta atenção aqui, ó. Eu vou ler com você. Capítulo 10, versículo 1. Depois disso, aí eu faço a pergunta, disso o quê? De tudo aquilo que a gente viu lá atrás. Aquelas 3 figuras sendo argumentadas, respondidas por Jesus. Se realmente é aquilo que ele quer fazer, porque todo mundo ali, você vê, irmãos, que todos ali estavam dispostos, entusiasmados em fazer. Mas Deus identificou algo ali que ia atrapalhar ele chegar até o final. Agora, depois disso, e aí a gente consegue concluir aqui o resultado, irmãos, dessa conversa que Jesus teve com aquela explanação com aquela multidão. Presta atenção aqui, ó. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Você está comigo? Você vê ali que tinha gente ali, tinha uma multidão. Só apareceram 72 pessoas. O processo começou com a multidão e terminou em 70. Viu aqui? Agora, uma coisa que a gente tem que ter como narrativa. Eu até coloquei uma nota aqui, ó. Não me importa o custo de segui-lo. Estou disposto e o farei. Eles ouviram a resposta que ele havia dado aos problemas relacionados à segurança, ao dinheiro e aos relacionamentos. Decididos a não permitir que nada os impedisse de cumprir o seu destino em Deus. Então, irmãos, não pode ser questões... irmãos, existem várias causas que podem levar a pessoa a ser impedido de cumprir um chamado ou um propósito. Mas dentre os quais, a gente vê o mais comum, questão financeira, relacionamento, né, familiar, a questão de segurança, se eu vou ter algum dano, qual é a garantia que se eu me envolver com isso, eu vou estar bem, eu vou estar seguro, eu vou estar tranquilo. Irmãos, principalmente você que já sabe onde Deus te colocou, sabe o que Deus chamou você para fazer, meu irmão, creia que vai dar tudo certo. Amém. Não vai dar ruim. Amém. Irmãos, tantas coisas que nós nos envolvemos, né? Principalmente eu posso exemplificar a minha vida. Queridos, naturalmente falando, se isso de repente caísse no ouvido das pessoas lá fora que não conhecem a palavra, não conhecem o poder de Deus, seria um absurdo, seria uma loucura. Isso é coisa de louco, isso é coisa de doido. Mas, irmãos, foi calculado. Aleluia. Vou ter que abrir mão disso. Amém. Mas eu não me arrependo. O que você está fazendo hoje, meu irmão? Não se arrependa não. Está fazendo para o Senhor.
Não deixe que o diabo aproveita. Talvez não seja exatamente isso que nós citamos aqui, que seja um problema para você. Mas se tiver alguma coisa que tenta travar você, atrapalhar você de caminhar, meu irmão, sai fora disso. Fique com a palavra, creia no Espírito Santo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem outro texto aqui. Deixa eu ver aqui, irmãos. Rapidinho. Você me ama ainda? Deixa eu ver aqui. Aonde eu vi? Aleluia. Ah, sim. Achei. Nossa, está pertinho de mim aqui, eu não vi. Deixa eu ler aqui na versão transformadora. O próprio texto que nós lemos aqui, Evangelho de Lucas 10, versículo 1, versículo 2 também é bastante interessante. Eu vou repetir aqui a partir do primeiro versículo e vou até o versículo 2. Ó. Depois disso, a gente entendeu muito bem do que ele está se referindo. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Olha só o versículo 2. Estas foram suas instruções. 2 pontos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você está entendendo o que você leu aqui? Você está percebendo que, diante daquele discurso que nós lemos lá no capítulo 9, onde apareceu voluntários, e Jesus começou a identificar situações que poderiam impedir de eles trabalharem e cumprir o propósito, o chamado até o final. Os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Pastor Marcelo está orando aqui todo dia. Amém. Glória a Deus. Amém. Será que está faltando trabalhadores hoje? Agora tem uma multidão de crentes. Agora, trabalhadores com a motivação correta, sabendo do propósito, que mediram, que calcularam, compromissos, são poucos. Amém, irmãos? A nossa palavra aqui, irmãos, essa ministração, não é para matar você, não é para desencorajar você a mergulhar na obra do Senhor. Pelo contrário, é para você entender, primeiramente, que você pode fazer, mesmo que você não saiba o que vai fazer. E talvez nesse momento você ainda não está começando, né? É normal isso. Mas quando a oportunidade surgir, você não vai ter problema quanto a isso. Amém, irmãos? Nós somos uma igreja que a gente tem todo um cuidado para que quando as pessoas se acheguem, né, e começam a congregar conosco, a gente gosta de respeitar o tempo de ambientação, para a pessoa se conhecer a igreja, conhecer a visão da igreja, para começar a trabalhar. Nós não somos da visão de pegar a pessoa, chegou ali, deu 3 pulinhos, bota o cara aqui em cima. Né? Tem igreja que faz isso, né? O cara olha para cá do cara, pô, o cara é um profeta, bota o cara para pregar, bota o cara para trabalhar. Não, a gente não faz isso, não temos esse costume. A gente gosta de respeitar o tempo do membro novo. A gente está recebendo muita gente aqui na igreja, graças a Deus, trabalhadores, gente boa aqui, pessoas que vão para toda a obra, e o pastor todos os dias é tentado para pegar o cara e botar para trabalhar logo. Só que eu sei que isso dá ruim. A gente sabe que não dá certo. Então a gente decidiu, junto com a diretoria, não, vamos respeitar um tempo para a pessoa se ambientar, ter um tempo para estar sentadinho, ouvindo a palavra, para saber se é isso que ele quer. Amém? Se está gostando do pastor ou não, se acha que o pastor é muito duro, porque dá tempo para ele pular fora. Se é a visão, se ele está de acordo com a visão da igreja local, do Ministério Verbo da Vida. Ah, não creio no batismo com o Espírito Santo, está no lugar errado. Então, a gente tem todo esse cuidado.
Porque, irmãos, a prioridade aqui não é trabalho, não é botar você para ralar, porque tem gente, às vezes, tem um pensamento errado. Não posso entrar porque vão botar para ralar. Irmãos, tem gente que pensa, às vezes, assim, não, aquela igreja lá, o pessoal, todo mundo rala. Que isso, irmãos? Não, uma ralação terrível lá. Não, irmãos. É porque aqui tem uma excelência que nós trabalhamos. Tem uma engrenagem que é rica aqui, né? Ontem nós fizemos um trabalho aqui, que trabalho maravilhoso, né? Mas tinha gente trabalhando, ralando, como algumas pessoas falam, para que o evento acontecesse. Agora, digo para você, foi um número pequeno, que talvez, com um número maior de pessoas, o tempo para preparar seria menor, o cansaço seria menor. Você está entendendo? Quer ver um exemplo? Né? Às vezes as pessoas pensam assim, pastor, eu comigo ou semigo não vai dar diferença nenhuma. Dá sim, irmãos. Aí fala assim, mas pastor, eu não sou ninguém, eu sou um irmãozinho. Então, eu envolvendo. Se eu não fizer nada, a igreja vai funcionar, irmão. Pastor. Semente pequena. Quem conhece o fígado? Corpo. Vamos pensar no corpo humano. Conhece o fígado? O fígado aqui. Fígado. Imagina o fígado pensando assim. Sou aqui, ninguém me vê. Estou aqui escondido. Sou feio. Eu queria ser o pé. Que o pé vê tudo, pisa no chão, na areia. Eu queria tanto ser o pé. Isso é o fígado falando. Não, eu queria ser o olho. Para ver. A cabeça. Eu vou embora. Não precisa de mim, não. Vou tirar o fígado. O que vai acontecer com o corpo humano sem um fígado? Vai dar problema, gente. Vai dar ruim. O fígado é importante. Se você se vê como fígado, que acha que não precisa, precisa sim. Diga para o seu irmão, você é importante. Que de vez em quando a gente ouve uns fígado falando que não precisa estar aqui, que não precisa fazer isso. A gente às vezes ouve uns fígado falando isso aqui na igreja. Eu não vou fazer mais isso não. Vem cá, tem outro fígado para ficar no teu lugar? Tem transplante aí? Não, tem não. Então fica, varão. Você está rindo aí para que a injeção entre bem, não doa menos. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Quando entregamos nossas vidas inteiramente para cumprirmos o plano de Deus para nós, não apenas descobriremos o nosso chamado, como também o cumpriremos. Vou repetir. Quando entregamos nossas vidas inteiramente para cumprirmos o plano de Deus para nós, não apenas descobriremos o nosso chamado, como também o cumpriremos. Você está disposto a cumprir o chamado do Senhor? Sim ou não, pessoal? Amém. Amém, né, irmãos? Aleluia. Você crê que você faz parte, né, que você é importante nesse projeto? Todos nós devemos crer, irmãos, somos importantes. Eu gosto muito daquela passagem, deixa eu ver aqui. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 36. Estou vendo aqui se essa versão é a linguagem de hoje. Essa que é a linguagem de hoje. Projeta aqui, só para ver se é isso mesmo, tá? Evangelho de João, capítulo 4, versículos 36 e 37. Os mesmos propósitos, né? Há diferentes funções aqui, habilidades, chamados, mas o propósito é único. Eu vou ler aqui, ó. Os ceifeiros recebem bons salários,
E o fruto que eles colhem são as pessoas que são levadas à vida eterna. Você entendeu o que eu li aqui? Que alegria guarda tanto o semeador quanto o ceifeiro. Que alegria guarda tanto o semeador quanto o ceifeiro. Vocês conhecem o ditado, 2 pontos. Uma pessoa planta e outra colhe. E é verdade. Tanto aquele que colhe, tanto aquele que planta, são importantes. Amém, irmãos? Amém. E o colher pode envolver muita coisa. Muita coisa. Tem tanta coisa acontecendo na igreja, irmãos, que aquilo que você faz está envolvido, que contribui muito. Você pensa que não. Uma pessoa que está lá na portaria. Irmãos, o que eu tenho ouvido de testemunho de pessoas que foi edificado só com a portaria. Não foi aqui não, foi na portaria. Um aperto de mão. Um atendimento da cantina. Uma igreja limpa, organizada, onde você é responsável para fazer isso. Porque a pessoa às vezes entra aqui, ela recebe a ministração no banheiro. Chegou aqui, aí quando eu estou no banheiro, ai, que igreja excelente. Que simplicidade. E a ministração pode ser boa ou ruim. Ouviu uma boa palavra aqui, mas ali dentro jogou a palavra fora. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Como você faz parte disso? Uma pessoa que trabalha lá no DI, lá, e o papai e mamãe que vê o seu filho sendo transformado, mudando a mentalidade. Uma criança ganhando a família toda, por causa do seu trabalho lá no DI. Irmãos, eu já ouvi coisas aqui, de diversas áreas. É porque a gente aqui não fica fazendo comercial. Mas isso edifica a nossa vida. E às vezes a gente procura algumas pessoas para compartilhar isso, né, Kátia? Para compartilhar, olha só, o seu trabalho, a sua atividade, alcançou fulano assim, assim. Eu já ouvi, Gilson está lá atrás, que é o responsável pelo som. Eu já ouvi uma pessoa falar assim, eu gostei de ficar aqui porque o som aqui é bom. Eu estava ficando surda, mas aqui o som, eu consigo entender tudo. Então, aquele que está fazendo algo, precisa fazer bem feito, não é de qualquer maneira. Não é quando sobra, porque está fazendo para o Senhor, porque o seu trabalho ali, até um copo com água. Não, meu chamado é só ir lá botar água. É o meu chamado. Aí está o pregador aqui, daqui a pouco. Acabou. Você ajudou o pregador não se engasgar aqui. Se engasgou com a dentadura. Eu não uso dentadura não, tá, irmão? Aqui, ó. Você é bobo, tá? Aqui, ó. Aí, rapidinho aqui, ó. Aleluia. Desligou o copo com água ali, veio um irmão rapidinho lá com o negócio. Então se veja importante aonde você está. Quero chegar ali, eu quero chegar ali no púlpito ali, eu quero chegar na plataforma ali. Ó. É a parte mais fácil da igreja. É ficar aqui, você rindo, o pastor falando aqui. Essa é a parte mais divertida. Agora nos bastidores tem mais coisas que talvez não estaria dentro do seu cálculo. Eu quero ser professor do Rema, irmão. Vai que é sua, Tafarel. Mede. Eu quero ser pastor. Mede. Eu quero ministério de música. Mede. Porque tem ensaio aqui quase todo sábado, é isso? Tem ensaio pra caramba, né? Você tem bastante ensaio, né? Ensaio. Mede. Eu quero trabalhar na cantina. Mede. Eu quero trabalhar na manutenção. Mede. Amém. Glória a Deus. Agora para quem? É para o Senhor. Porque servir ao Senhor é servir
Vou repetir. Servir ao Senhor a servir pessoas. Mais uma vez. Servir ao Senhor a servir pessoas. Servir ao Senhor a servir pessoas. Servir ao Senhor a servir pessoas. 3 vezes, ó. O galo não vai cantar. Amém, irmãos? Você está sendo edificado? Sim ou não, pessoal? Oh, glória! 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: aquele que planta e aquele que rega trabalham como uma equipe com o mesmo propósito. Mas eles serão recompensados individualmente. Você leu aí? Você está ouvindo aqui? De acordo com o seu próprio trabalho e esforço. O propósito é o mesmo, mas a recompensa é individual, é diferenciada, sim, segundo aquilo que você foi chamado para fazer em vida nesse mundo. É sério ou não é, gente? Você está comigo? Eu não sei você, mas eu quero ouvir no final de tudo isso, irmãos, Jesus falando assim para mim: muito bem, servo bom e fiel. Quem quer ouvir isso? Amém. Muito bem, servo bom e fiel. Irmãos, não despreze não, viu? Não veja tudo isso com desdém, não. Seja aquilo que você foi chamado para fazer aqui, ou chamado para fazer fora. Deus colocou você para uma determinada área, uma profissão, é para você fazer, faça aquilo. Não olha com desdém, não faça de qualquer maneira. Você está fazendo para homens lá, diretamente, né? Está servindo a homens. Mas quem está recebendo é o Senhor. Amém. E a gente precisa valorizar isso. Amém. Aleluia. O propósito aqui não é entretenimento. Não é resolver o nosso problema, irmãos. Atender uma necessidade pessoal. Prior é o Senhor. O seu maior problema, o nosso maior problema, já foi resolvido na cruz do Calvário. Cristo morreu por nós. Não deixe que o seu problema da vida atrapalhe você de cumprir o seu chamado. Amém, irmãos? Conte com a graça. Peça a Deus sabedoria. Creia que você não está sozinho. Amém? Você vai chegar até o final em nome de Jesus. Eu vou ler aqui, não precisa abrir, irmão, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Eu vou correr só um pouquinho. Aleluia. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta a Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Combati o bom combate. Completei a carreira e permaneci fiel. E agora o prêmio me aguarda. A coroa da vida, ou melhor, a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me entregará naquele dia da sua volta. E o prêmio não é somente para mim, mas para todos os que aguardam ansiosamente o seu glorioso retorno. Amém, irmãos? Sejam essas palavras suas, essas palavras que Paulo citou aqui, sejam também nossas palavras até o final. Não é começar bem e terminar mal. Não é começar e parar no meio do caminho. Até o final, irmãos. Não se preocupar se você está no teu chamado ou não, mas você está com a motivação certa. Vai acontecer, você vai avançar. Seja dentro do seu chamado ou não no teu chamado. Mas faça. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu vou começar a encerrar aqui. Eu quero ler um texto bem interessante de um ministro que diz assim, ó. Preste atenção aqui, por favor. Uma esposa, uma mãe, para servir no berçário de sua igreja, ou para interceder na sala de orações, e fez isso fielmente até o fim,
você será grandemente recompensada por sua obediência. Se você foi chamado para servir no ministério, nos presídios da sua igreja, para tocar vidas no mercado de trabalho, ou para contribuir grandemente para a obra do ministério, e fez isso de todo o coração, como se para o Senhor, fielmente, até o fim, você será recompensado do mesmo modo que um evangelista que fielmente ganha multidões. Amém, irmãos? Eu creio que no dia da premiação lá no céu, nós teremos muitas surpresas. Porque na cabeça do crente religioso, acha que quem vai estar na frente lá é o pastor, assim, a fila, né? Pastor, evangelista, vai na sequência, ó. Apóstolo, pastor, evangelista, papapá, a fila, diácono, como é que é? Líder de departamento. Aí você pensa assim, eu estou lá no final, porque eu fiz isso. A gente vai ter surpresa. O grande evangelista que ganhou, irmãos, o critério de Deus não é um critério humano. O critério de Deus é obediência. Diga para o seu irmão, o critério de Deus é obediência. Aí você pensando que vai estar lá não. Aí veio o evangelista passando. Ih, rapaz, isso aí vai ganhar um galardão. Ai, vai me esculachar. O meu vai vir pequenininho, vai vir uma bala. Um galardão. Aí pensa assim. Não é assim não, irmão. Às vezes a pessoa só faz uma coisa que na sua concepção, uma coisa que, poxa, fulano ali, você só faz isso? Eu canto no Ministério de Música. Eu sou pastor. Enche a boca, né? Você é o quê? Eu trabalho ali. Até vergonha. Não sinta vergonha naquilo que você faz na obra. Amém. Aonde você trabalhar, não fique com vergonha não. Eu sirvo o Senhor aqui. Não fique com vergonha não, irmão. Durante essa caminhada toda, já vi tanta gente com vergonha de dizer onde trabalha. Eu limpo o banheiro. Eu já limpei banheiro, irmão. Eu sou um pastor que já trabalhei em todos os setores de igreja. Tudo que tiver departamento, eu trabalhei. Foi ou não foi? Trabalho de criança, jovem. Já liderei grupo de velhinha. Foi de velha. Líder departamento de mulheres. Eu já fui. Senhoras. Eu mexi no som. Eu fiz tudo. Limpeza, no banheiro. Bateria também. Ministério de música, fiz obra. Estou aqui, irmão. Já fui pastor e voltei a ser diácono, depois fui pastor de novo. Pintor, né? Pintei com o André me dando esporro. Pastor, sou autoridade aqui, mas a autoridade aqui sou eu. Falei, amém, irmão, tá bom. Alô? Você se sente humilhado não, irmão? Eu sei que aquilo que o Senhor tem para fazer nesse lugar, a igreja tem que estar preparada para isso. Aquilo que o Senhor tem para fazer nesse lugar, a igreja tem que estar com a mesma visão. Não com essas nutelices. Se for para eu voltar aqui para o Ministério de Música, eu volto. Eu sei que vai ter muito tempo. Vocês me amam, né? A gente volta, irmão. Não tem problema nenhum, não. Você me ama ainda? Amém. Agora, vamos ficar de pé, Ministério de Música.